Olá, turma do fitness, como é que tá? Como é que estão esses exercícios em casa aí? Tá rolando? Tem que rolar, né? Como eu digo sempre, tem que rolar. Não tem mais academia, vamos treinar em casa. Não dá para parar de exercitar. Bom, a ideia desse vídeo aí hoje é falar um pouquinho de um tema que está em voga, que é a prática de exercícios e o sistema imunológico, tá? A gente, da educação física, que normalmente é muito prático, né? Agora com a questão do isolamento, da quarentena, a gente ficando mais em casa, a gente acaba ficando um pouco mais teórico, né? A gente está tendo a oportunidade de rever os conteúdos, os conceitos da educação física. E daí eu pensei, pô, porque vamos aproveitar e compartilhar também esses conteúdos que a gente está revendo, que é uma forma também de a gente contribuir, se manter informado e se manter ativo e motivado. Bom, então, como eu falei, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a questão do exercício físico e a relação dele com as questões do sistema imunológico. Antes mesmo de entrar na questão imunológica, a questão da saúde, de forma geral, isso já está muito claro, né? O quanto o exercício físico ajuda e contribui para a nossa saúde de forma geral, né? Então, questões do diabetes, ele previne e trata questões de diabetes. Ele também tem uma relação muito forte com a obesidade, né? A questão da saúde óssea também, as osteopenias, a osteoporose, o exercício tem uma relação muito positiva nesse sentido. A hipertensão, os problemas cardiovasculares, a própria depressão. Então, o exercício físico ele contribui, ele ajuda muito nesse sentido, tanto de forma preventiva como também como forma terapêutica, né? Não é à toa que os médicos, de forma geral, eles recomendam a prática regular de exercício físico para que as pessoas mantenham e tenham um nível de saúde melhor. Então, isso é muito claro. A ideia mais específica é realmente falar do sistema imunológico, né? Qual é a relação do sistema imunológico com a prática de exercício, tá? E sem entrar na questão fisiológica, mas mostrando o quanto sim o exercício ajuda na questão imunológica, nas nossas defesas do organismo. Vários estudos, né, tanto estudos com seres humanos como com animais, já mostraram essa relação positiva do exercício com as questões imunológicas, né? E aí tem uma questão interessante nesse sentido, tá? Uma questão bem interessante. O exercício, sim, ele ajuda bastante as nossas defesas do organismo, porém, se ele for feito de forma muito intensa, com muito volume, muito extenuante, ele acaba prejudicando nessa nossa capacidade imunológica. Então ele vai ajudar, porém não pode ser muito extenuante, não pode ser nível atleta nesse momento. Pensando na questão do sistema imunológico, que é uma questão que está muito importante hoje com a questão do vírus, né? Então, esses estudos, como eu falei, eles analisaram atletas, corredores, atletas de performance, de endurance, né? Maratonistas, e se observou que o nível de acometimento de problemas do trato respiratório era muito maior nesses atletas do que em pessoas que não eram atletas, né? Em relação a animais também, há um estudo que foi desenvolvido com camundongos, né? Se pegou 3 grupos de camundongo, um grupo de camundongo sedentário, outro grupo de camundongos com atividade física, um grupo de camundongos com atividade física regular, planejada, e um grupo de camundongos com atividade intensa, extenuante, todos os dias, com 2 horas, não me lembro quanto, mas com atividade física intensa e volumosa. E daí se observou que esses camundongos, eles foi desenvolvida uma doença neles, de ordem viral, não me recordo, mas ele foi desenvolvida uma doença e se observou como que essa doença ia progredir nesses grupos, né? Daí o que se observou? Que
aqueles camundongos que melhor resistiram à doença foram justamente aqueles que faziam atividade física moderada, né? Faziam um exercício físico de ordem planejada e moderada. Esses resistiram melhor a essas questões dessa doença. E o curioso é que os que resistiram menos, ao invés de ser os sedentários, foram aqueles que faziam atividade física muito extenuante, né? Então, essa é a observação interessante em relação ao exercício. O exercício ajuda bastante, porém, não pode ser muito excessivo, muito extenuante, muito prolongado. Esse pessoal, esses cientistas, estudiosos, eles representam muito bem isso através do gráfico que mostra a curva do J, né? Então, na curva, se a gente entender o J, aquela primeira perninha do J, né, seria os sedentários, com um nível de acometimento com problemas de saúde respiratório, né? Então, eles têm um determinado nível de problemas de saúde de ordem respiratória. Quando aqueles que fazem mais exercício, eles tendem, seria a curva baixa do J, né? Aquela curva baixa que é o nível de acometimento menor com esse tipo de problema de saúde, que são os que fazem atividade moderada, e aqueles que fazem atividade mais intensa, aí a curva vai lá em cima, a curva do J mostra lá em cima, ou seja, eles estão mais suscetíveis a problemas de ordem respiratória, gripes, do que os indivíduos que fazem atividade moderada e também que os sedentários. Então, o pessoal usa também aquela máxima onde um é pouco, 2 é bom, 3 é demais, né? Também aquela outra máxima a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então a diferença entre o remédio e o veneno vai ser a dose, né? Então isso mostra um pouco a relação do exercício com o nosso sistema imunológico. O exercício vai ajudar, vamos se manter ativo, mas com cautela. Não é o momento de querer bater recorde, de querer baixar o tempo da corrida, tá? Principalmente atividades cardio, atividades aeróbias, elas exigem muito mais do nosso organismo. Certo, gente? Essa é a minha contribuição aí, né? Como eu falei, a gente acaba aproveitando para rever alguns conceitos e teoria da educação física, e eu fiz questão de poder compartilhar isso através do vídeo, porque é a forma da gente se manter motivado, se manter se comunicando, né? Já que as práticas hoje elas são um pouco mais difíceis, né? A gente até consegue fazer pela internet. Eu vejo que alguns colegas estão conseguindo postar vídeos, fazer lives, que é muito interessante, que a gente consegue se manter ativo, com muita criatividade, com muita inteligência de colocar exercícios que a gente consiga se manter ativos em casa. Então, a gente tem essa prática aí, mas a ideia é que isso tudo passe logo e a gente possa retornar logo para a academia, como eu falo, sempre quebrando tudo, com muita vontade de treinar e se reencontrando lá. Certo, gente? Obrigado aí pela atenção, um super beijo, fiquem bem. Qualquer coisa a gente vai conversando por aqui, a gente fala pelo Messenger, manda um WhatsApp, a gente vai conversando, trocando ideias aqui. Beijão!